Meus irmãos, fazer 40 anos não é fácil. A gente chega aos 40, né? Mas pode tomar o seu lugar, porque tem muita gente com mais de 40 aí, né? O pessoal fala, quando a gente chega no Zenta, né, gente? Estou chegando no Zenta. 60. Quase. Vamos ainda. E minha idade qual é? Segredo. Revelar. Quem tem dom de revelamento aí, ó. A hora de exercer é agora, hein? Meus irmãos. Queridos, é bom fazer aniversário. E se tem uma coisa que eu louvo a Deus, se tem um presente que Deus me deu, é pastorear essa igreja. Que alegria, meus irmãos, chegar num domingo aqui e ver tanta gente bonita. Perdeu a chance de dar um glória a Deus que eu chamei você. Talvez só hoje você ouviu alguém falar que você é bonito. Oh, gente bonita, né, queridos? E é uma alegria, né, pastorear gente que Deus nos dá a cuidar. É a minha alegria pastorear pessoas, cuidar de gente e que Deus me dê graça, porque para pastorear, para cuidar de ovelhas como Deus quer que cuidemos, só pela graça e misericórdia dele. Que me dê muitos anos de vida, né, e animação, porque isso é uma coisa que eu sou, meus irmãos, é animado. Eu sou um cara animado. Gente desanimada fica meio chateada perto de mim. Ela parece ser muito animado. Eu falo, graças a Deus por isso. Espero continuar sendo. E que vocês continuem me animando com a vida de vocês em nome de Jesus. Amém, queridos? E é isso hoje, inclusive, o tema do nosso assunto. É sobre vida que eu vim falar nesta manhã. O meu tema hoje é valorize a vida. Valorize a vida. Queridos, nós estamos no mês de setembro. E o mês de setembro é um mês que nós dedicamos, né, para pensar sobre as enfermidades da alma, pensar sobre depressão, sobre suicídio, sobre gente que desiste de viver por tristeza, por angústia, por desânimo, porque não tem mais forças e nem ferramentas para lidar com as adversidades da vida. Eu já fui vítima disso. Eu falo sobre isso porque eu entendo a dor do que isso significa, porque eu não ouvi falar, eu vivi isso num tempo da minha vida, e que teve fim e que passou para a honra e glória do Senhor. Agora, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que a depressão, ela normalmente é causada por um grande período de ansiedade. Entendemos também que a depressão não tratada é um grande perigo, porque ela pode sim conduzir pessoas a desistir da vida, como eu disse, e levar pessoas ao suicídio. A depressão é a causa mais comum, na verdade, para o suicídio, e quando ela não é tratada e recebe a devida atenção, ela se agrava e ela leva pessoas a um lugar muito difícil. Depressão não é algo seletivo, que escolhe classe social, que escolhe idade, que escolhe cor, raça, não. Depressão é algo extremamente democrático, alcança todos, e em determinadas situações da vida, quando nunca esperamos. Diante disso, queridos, de entender que depressão, que ansiedade é doença, nós precisamos ter respostas para isso. Talvez você pense aí, pastor, mas eu não estou passando por depressão, nem por ansiedade, nem por nenhum problema desse tipo. Então talvez essa mensagem não seja para mim. Eu quero dizer que é sim, porque você não está passando hoje e em nome do Senhor Jesus eu espero que você nunca passe. Mas existem pessoas aqui que eu sei que enfrentam isso. E talvez você não enfrente, mas conheça pessoas que enfrentam isso. E quando nós temos pessoas ao nosso lado que enfrentam isso, muitas vezes nós não temos respostas para dar. E começamos a divagar. Começamos a pensar coisas que não são realidade sobre isso. O Brasil, talvez você não saiba, tem o maior número de deprimidos da América Latina. O maior número está aqui, no Brasil. A Organização Mundial de Saúde revela que já são no mundo mais de 350 milhões de pessoas que enfrentam ansiedade em grau altíssimo, caminhando já para um processo de depressão. O Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com esse transtorno. Antes da pandemia, nós tínhamos um percentual
de pessoas que enfrentavam depressão de 9,6%. Isso hoje subiu para quase 14%. Se diz, os especialistas, que a pandemia do Covid acabou, mas uma outra pandemia se estabeleceu. A pandemia da saúde mental abalada. Meus irmãos, pandemia na área da saúde mental. Nós vemos hoje um mundo e uma crise mundial, onde almas doentes, sentimentos desestruturados, o mundo impõe uma carga e uma pressão difícil de ser suportada. Eu não sei se o mundo que você vive é esse, mas é o mundo que eu vivo. É um mundo difícil. É um mundo onde você encontra pessoas e adolescentes que têm tanta sobrecarga de decisões que precisam tomar, o que serão na vida, o que vão estudar, como ganharão dinheiro, que já começam a deprimir e a ser ansiosos desde criança. Muitos aqui sabem, não sei se todos, eu e Érica somos psicanalistas. E o que mais nós escutamos é isso, gente que tem um nó na garganta querendo saber como vai ser amanhã, e amanhã, como é que vai ser, que decisão eu tomo para a minha vida. Esse é o mundo que nós vivemos, esse é o mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. A estrutura desse mundo, o sistema desse mundo tem um Senhor, e não é Jesus o Senhor do sistema é Satanás. E ele tem como objetivo confundir pessoas, distrair pessoas e levar pessoas a não ter respostas para as suas vidas. E quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que nós vamos encontrar pessoas tão cansadas, sobrecarregadas, tão ansiosas, sem encontrar saída, que alguns levam essa ideia tão longe, vão para um lugar tão ansioso, que a única solução que encontram é ter a vontade de pôr fim na sua vida. Gente que talvez já tenha pensado nisso. E muita gente que pensa nisso, muitas vezes não leva isso a cabo, porque não encontra coragem para fazer. Uma pessoa, quando enfrenta isso, queridos, ela não quer pôr fim à sua vida. Ela quer pôr fim à dor que ela sente. Nenhum suicida quer acabar com a vida. Ele quer acabar com a dor que ele sente. Mas o que nós precisamos entender é que a vida é um dom, um presente de Deus. Se nós temos vida, foi um presente que recebemos. E dessa forma, sendo um presente tão caro, tão valioso, porque eu tenho certeza que você pode ter todo o dinheiro do mundo, e você daria para preservar a sua vida, a vida do seu filho, a vida do seu marido, a vida da sua esposa, mas isso não é suficiente. Dom de Deus é sustentado por Deus. Quem sustenta a minha vida e a sua vida é o Deus que nos deu essa vida. Agora, olhando para isso, nós precisamos usufruir desse presente, dando a essa vida a devida atenção e o devido valor. Por isso o tema, valorize a vida. Porque nós, quando não entendemos quem é que nos deu a vida e o valor que a vida tem, nós podemos não dar a ela a devida atenção. Como eu disse, quando alguém pensa em suicídio, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor que ele está enfrentando. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Mas existem momentos, irmãos queridos, que a nossa mente, a nossa vida, a nossa doença da depressão e da ansiedade não nos permite sequer orar, sequer buscar, sequer agradecer. Então nós precisamos recorrer aos meios que temos, aquilo que Jesus fez, para que nós pudéssemos viver isso. Muitas vezes você quer orar, mas não tem força para orar. Você quer buscar, mas não tem força para buscar. E alguém diz para você algo que é a pior coisa que alguém assim pode ouvir: levanta a cabeça. E você fala: é tudo que eu queria. Mas não é tão simples assim, meus irmãos. Porque depressão é doença. E doença se enfrenta de algumas formas. Se você é crente, a primeira delas é a oração. É a oração. Mas não é só oração, é remédio. Se é doença, é remédio. E se é doença da alma, terapia é muito importante. Oração, remédio e terapia. Você precisa disso para se compreender, para se levantar,
para superar tudo aquilo que você enfrenta. Nós precisamos vencer, e podemos vencer isso, mas para vencer, você tem que enfrentar. Gente que nega, que passa. Gente que acha que dá conta. Gente que acha que resolve. Gente que acha que isso vai passar com o tempo. Amanhã melhora. E não é assim para esse tipo de enfermidade. Talvez você, como disse, possa pensar, pastor, mas eu não vivo isso hoje. Eu digo, glória a Deus que não viva. Mas um dia você pode passar por isso. Você pode começar a perceber sinais que estão te conduzindo a esse lugar, e você não entender esses sinais, e você ficar achando uma série de coisas, mas você precisa permanecer atento e ligado a isso, porque você pode conhecer pessoas. Hoje eu conversei com uma pessoa pela manhã, que me disse, pastor, eu preciso visitar uma pessoa, porque essa pessoa passou por um momento muito difícil na vida, e eu sei quem é, e eu sei o que ele passou. Ele passou pela perda de um filho, e essa pessoa não tem força, pastor, para se levantar. Ele não tem força para andar e ele precisa de ajuda. Espiritualmente, sim, mas não só. Ele precisa de alguém que vá lá, que dê a mão e que o ajude a levantar. E é isso que nós vamos entender. Agora, antes de começar, nós temos que entender que isso é algo cercado de preconceitos. Então, a primeira coisa para mim e para você hoje é isso. Abandone os preconceitos. Quais são esses preconceitos? O primeiro deles está ali, ó. Crente não tem depressão. Meu irmão, isso é mentira. Isso é mentira. Crente não tem depressão. Porque um crente, quando tem depressão, ele tem dois problemas. Depressão e acusação. Mas o senhor não é crente? Como é que você é deprimido se você é crente? Meus irmãos, Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, alguém que conhecido aí, no ano de 1858, diz algo através de um livro que foi escrito e que conta algo que ele viveu durante toda a vida, depressão. Olha o que diz aqui, ó. Tudo começou quando ele tinha 24 anos de idade, era o ano de 1858 e Charles Spurgeon mais tarde recordou. Meu ânimo estava tão abatido que eu poderia chorar durante toda uma hora, como uma criança, e ainda assim não saberia por que chorava. Spurgeon batalhou contra uma depressão sem causa toda a sua vida. Essa falta de esperança sem forma, indefinida, e que a tudo obscurece, ele escreve, não pode ser entendida. Lutar contra esse tipo de depressão, ele disse, é tão difícil quanto lutar contra a névoa. Um crente em Cristo Jesus. Um homem que deixou uma história e que enfrentou esse gigante chamado depressão. Outra coisa é isso, depressão é pecado oculto ou ação demoníaca. Isso é outro mito da depressão. Pode ser? Pode, mas necessariamente não é. Se você pensar que depressão é isso, pecado oculto ou ação demoníaca, você também tem mais um problema. Porque você põe na conta do diabo algo que não é na conta dele que você deve pôr. E você sempre encontra aquele amigo de Jó. Lembra de Jó? Jó já estava no fundo, meu irmão. Jó já estava na lona, não tinha mais para onde descer. Aí aparece quem? O amigo. Aquele que você fala, eu não vou encontrar esse cara hoje. E você encontra. E ele chega e fala, você tem um problema. Ele fala, eu sei. Pecado. Pecado. Você deve ter feito alguma coisa muito ruim para estar desse jeito. Só pode ser você, tem culpa nisso. Ele fala, mas já tem um problema, agora tem mais um. Meu irmão, isso não é verdade. Pecado oculto, necessariamente, não é causa de depressão. Assim como não é ação do capeta também. Pode ser? Pode. Mas necessariamente é? Não, não é. Normalmente não é. Outra coisa, depressão é falta do que fazer. Meu irmão, isso é um negócio muito comum, mais do que você imagina. Gente que passa por isso, procura alguém que diz assim, ó, sabe o que está faltando para você? Uma louça para lavar. Uma máquina quebrada em casa. Aquela que quebra, que você não tem o que fazer, aquela segunda pilha na segunda-feira. Pronto, sara a sua depressão na hora. Mentira. Mentira também. Depressão não é falta do que fazer, queridos. E a gente muitas vezes é ignorante. É frescura. É frescura. No meu tempo não tinha isso. Essa frase é boa. No meu tempo não tinha isso aí.
Quando me casei com Dona Érica, extremamente capacitada para lidar com alunos ou crianças com necessidades especiais, a gente falava assim, ó, quem já não viu, quem já não fez isso? Quando eu era criança, há pouco tempo, na escola, tinha aquele que ia mal em tudo. Manja, aluno que ia mal em tudo. Tudo. É matemática, é português, é geografia, tudo ele vai mal. Aí falava assim, qual é o problema dele? Burro. Resolve numa palavra. É burro. Ou senão dizer assim, é vagabundo. Eu tinha essa tese construída dentro de mim. É burro. Aí quando você casa com alguém mais inteligente que você, no meu caso, que conhece isso, falou, meu amor, não é isso. Existem hoje situações e diagnósticos que mostram que pessoas têm dificuldades de aprendizagem. TDAH, por exemplo, né? Transtorno, déficit de atenção, hiperatividade. Eu falo, meu Deus, que negócio estranho isso. E o pior é que tem remédio para isso aí. Ah, então não é burro. Aí você fala, no meu tempo não tinha isso. Rapaz, no meu tempo não tinha um monte de coisa. Meu tempo não tinha TV de LED, meu tempo não tinha celular, meu tempo não tinha internet, meu tempo tinha um monte de coisa, não tinha. Agora tem. Agora, quer dizer que meu tempo era melhor que hoje? Claro que não. Claro que não. Eu fico impressionado de uns pais velhos que ficam falando para a filha assim, meu tempo eu não ficava o dia inteiro no celular. Que celular, meu amigo? Você ligava no orelhão com ficha. Na sua época amarrava cachorro com linguiça, meu querido. Não é hoje. Ah, não é? A minha época. Quem vive de época é museu, querido. Então, o que acontece? Não é isso aí, não é falta do que fazer. Assim como as crianças que têm dificuldade vão para a terapia, toma remédio e deixa de ser burro, e vai fazer alguma coisa com relação à sua depressão e à sua ansiedade. Porque ela precisa ser enfrentada. E temos remédio, e temos terapeutas capacitados, e você tem algo que os outros não têm. Você tem Cristo Jesus na sua mente, no seu coração, para você viver o melhor de Deus nessa terra. Eu já falei aqui, querido. Cristo Jesus, quando vem para converter você, Ele leva o seu pecado. Mas, como eu disse, alguns já sabem, às vezes enrosca, quando o pecado está aí, não leva também a inteligência. A sua mente, a sua capacidade de raciocínio. Aí complica, porque aí o crente vira fanático. É o cão, é o diabo. Sai depressão. Pode falar sai depressão o dia inteiro, querido. Se não for, o diabo não vai sair. Entendeu? Fiquei com dúvida agora. Mas espero que tenha entendido. Agora, entenda uma outra coisa aqui. Por que quando um exame diagnóstico aponta uma doença física, você vai lá e faz uma chapa? Isso é um negócio bom, exame chapa. Você faz uma chapa. Aparece uma doença física, os mais ricos fazem ressonância magnética. Pobre faz chapa. E aparece um problema, você vai e trata. Quando a doença é psíquica, você não valoriza. Por quê? Por quê? Preconceito, falta de conhecimento, mas por algo principal, porque a chapa mostra se o osso quebrou. Agora, a doença da alma, muitas vezes não é detectada, você não a reconhece, você não a detecta e você não a reconhece. E por quê? Porque normalmente talvez você nunca passou por essa experiência. Você nunca passou pela experiência de viver isso. Eu, como disse, já vivi isso. Eu passei por isso, eu enfrentei síndrome do pânico, eu sei o que é você, e eu sou animado, como vocês me conhecem. Imagina eu, animado, com pânico. Você ficar dentro de um quarto que você não quer abrir a janela para ver a luz do dia entrar, porque a única certeza que você tem é que você vai morrer. E se morresse ainda estava bom, mas você não morre. E fica na certeza de que amanhã é o dia que você vai morrer. Isso é pânico. É você se trancar e ver cada dia o buraco ficar mais fundo e você cada dia está mais dentro dele e você escuta esse tipo de coisa. Sai daí! Olha o dia lá fora, o sol está lindo para você. Levanta a cabeça. Não consigo. Faz alguma coisa, lava um tanque de roupa. No meu caso, não, mas faz alguma coisa. Não, não consigo. Queridos, é isso que a gente tem que entender. Agora,
Abandonar os preconceitos, diagnosticar os sintomas e tomar decisões de enfrentar essa enfermidade é algo que nós precisamos fazer. E se nós não fazemos, estar preparados para ajudar aqueles que sofrem, que estão muitas vezes ao nosso lado. A prova de que crentes e servos de Deus passam por isso, são algumas, e eu vou falar bem rapidamente algumas para vocês. Salmo 31, 9, diz assim, Salmo de Davi, misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Isso aqui foi escrito por Davi. Milhares de anos atrás. Se fosse hoje, ele ia ser diagnosticado com uma enfermidade da alma. Desespero, tristeza me consome a vista, embaça a minha vista, me consome o vigor, não tenho vigor e não tenho apetite, não consigo comer. Provérbios 17, 22, agora é o filho dele que diz, Salomão, diz assim, o coração bem disposto é remédio, eficiente, mas o espírito oprimido, ou seja, triste, resseca os ossos. Entende isso? O coração bem disposto é remédio, eficiente, mas o espírito oprimido, triste, resseca até os ossos. Mas aí você sai de Davi, você sai de Salomão, e você vai para alguém muito além deles, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mateus 26, 36, diz assim, as últimas horas da vida de Jesus. Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus diz, a minha alma está profundamente triste. E ele diz uma tristeza mortal. Jesus Cristo. Jesus, queridos, talvez você saiba disso e acredite, ele era homem. E como homem, ele sentia as aflições de um homem. Ele estava, naquele momento, às vésperas da sua crucificação, sentindo já o peso do pecado sobre a sua vida, e ele diz que a tristeza o toma nesse nível aqui de profundidade e uma tristeza mortal. Davi, Salomão e mesmo Jesus sentiram essa angústia e essa tristeza mortal. Jesus estava no Getsemane, aquele lugar de prensa, de opressão, de aperto. E Jesus, como homem, sentiu isso. Mas Jesus triunfa sobre tudo isso na cruz do Calvário. Mas dessa forma, querido, Jesus entende o que é isso. O que é tristeza mortal. Meu irmão, por que Deus se fez homem na pessoa de Cristo Jesus? Seria muito complicado para Deus, sentado lá no trono da graça e da glória de Deus, compreender o que é a dor do homem, se ele nunca tivesse pisado aqui como homem. Ele veio aqui, ele sentiu as dores, ele sabia o que é traição. Quando você fala assim, o senhor não sabe o que é traição, eu posso não saber, mas Jesus sabe. O senhor não sabe o que é abandono, eu posso não saber, mas Jesus sabe. O senhor não sabe o que é ter um amigo, ele sabe. O senhor não sabe o que é dor física, ele sabe. O senhor não sabe o que eu estou passando, mas ele sabe. E você precisa crer nisso. Jesus entende isso e fala exatamente isso. Ele triunfa sobre isso. Mas eu quero então conduzir vocês a um texto, e a um homem, e a um personagem. E talvez a primeira lição terapêutica aplicada a um homem. E esse homem é Elias. E nós vamos olhar para a vida desse homem. E vamos ver como terapia é bênção de Deus. Pastor, mas tem negócio da Bíblia? Tem. Então abre aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. E vamos aprender como Deus trata com alguém triste, deprimido e ansioso. 1 Reis, capítulo 19. Uma história que todos conhecemos. Se não conhece, passará a conhecer.
1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Eu vou ler, e você leia, você acompanhe essa história. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Esta foi a oração. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. E o verso 19 diz: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou, lançou sua capa sobre ele, e até aqui vamos ler. Vamos orar mais um momento? Deus eterno e bendito, a tua palavra está diante de nós mais uma vez. Mais um registro de alguém que era homem como nós, que enfrentava as suas dificuldades, adversidades, e que, em um momento da vida, se viu trancado em uma caverna, sem saída, sem esperança, mas foi alcançado pelo Senhor. Encontre vidas nesta manhã aqui, e transforme corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido, você conhece um pouco do currículo desse homem chamado Elias. Elias enfrentou o pior rei que Israel já teve, Acabe. Casado com a pior mulher que já existiu nessa face da terra, chamado Jezabel. Pensa uma desgraça dobrada. Um homem ruim casado com uma mulher pior. É um perigo. A mulher era terrível. Esse homem então enfrenta esse rei, diz que durante 3 anos e meio não choveria sobre a terra, e efetivamente não choveu. Mas quando ele faz isso, ele tem que se esconder, ele vai para um lugar onde Deus manda que ele vá, lá ele come, sustentado por corvos, que 2 vezes ao dia traziam carne para ele, e tinha um ribeiro para ele beber água. Falou: fica aqui. Aí o corvo chegava, querido.
Não é história da carochinha, isso é Bíblia. E levava carne para ele 2 vezes por dia e a água para ele beber. E foi bem, até que o rio secou. Secou o rio, não tinha mais água, o corvo acho que deu um tempo também, não vinha mais. Ele falou, então agora tem uma solução para o seu caso. Vai para um lugar que eu vou te mandar, tem uma viúva lá. Mas rapaz, viúva. A mulher não podia nem com ela. Mas vai lá que tem uma solução para o seu caso. Você conhece a história, ele vai lá, procura aquela mulher lá em Sarepta, e efetivamente o azeite daquela viúva é multiplicado, Deus, ele só é o homem do milagre. Rapaz, era o homem do milagre, era Elias. Pensa um cara bom para montar uma igreja hoje. É milagre atrás de outro, é um milagre atrás do outro. Mas, meus irmãos, deu tudo certo até então, que ele então, todo cheio de muita coisa, muito milagre, era corvo, era rio que seca, era viúva que multiplica. Ele fala, vai crescendo na fé, aí tem aquele enfrentamento dos profetas de Baal. Ele fala, bom, agora eu cresci mesmo. Aí está cheio de fé, 450 profetas de Baal. Você já leu a história aqui na escola bíblica, já conhece a história, não é? Não é. Então, 450 profetas, aquele negócio lá, e ele mais, vamos fazer o seguinte, vocês vão pedir aí para Baal, eu vou pedir aí para Deus, e aquele que jogar fogo do céu é Deus. E bota lá o cordeiro lá, bota o sacrifício e começa. Ora aí, e os caras oram, e ele tira o sarro, pode ver que ele é engraçadinho. Talvez dormiu, fala mais alto, que ele não está escutando, e foi assim que a Bíblia diz. E ele vai nessa, até que acaba o dia. E os infelizes dos 450 lá, nada, e o fogo nada, e o sacrifício lá. Aí ele fala, agora é minha vez. Oh, agora o milagre vai acontecer. Fogo, aí vem o negócio do fogo, o fogo vai cair. Só que lá caiu mesmo, que lá tinha Deus no negócio. Aí ele vai, ora, Deus manda não só fogo, mas manda água. Joga 3 vezes água no sacrifício, água, enche tudo d'água. Ele ora, fogo cai, consome o sacrifício, consome a água, ele fala, esse Deus é Deus. Aí o povo fala, existe Deus em Israel, coisa linda, olha, aleluia. Se fosse hoje, aleluia, glória a Deus. Só que tudo ia bem, até que a tal da Jezabel fica sabendo, porque depois que os 450 passa esse carão, ele fala, agora pega os 450, vou matar todos. E mata todos, ele mata todos os 450. Aí Jezabel sabendo, fala, bom, o corajoso, o valentão que pediu fogo do céu, vai morrer. Meus irmãos, pensa comigo o currículo desse homem aí. Que é Jezabel, para um homem desse nível, que ora, pede para cair fogo do céu, peça para cair um fogo do céu na cabeça da Jezabel, que caía. Caía. Se caiu no sacrifício lá, a mulher já não era grande coisa. Já estava num lugar ruim, casado com o pior. Caia fogo do céu na cabeça dessa mulher. Não, mas não é isso que ele faz. Quando ele escuta que a mulher fala, que olha como mulher é um bicho perigoso. É um parênteses, eu faço aqui um parênteses, uma lição para a sua vida. Ele não teve medo nem dos 450 profetas de Baal, mas da mulher Jezabel, ele ficou preocupado. Ele falou, a mulher é violenta. Conhece alguma? Cuidado com você. Agora, esse homem então, meus irmãos, ele tem um problema aqui. Ele então, ouvindo esse processo, ele fala assim, vou dar o pé daqui que essa mulher vai me matar. E ele começa então, daí onde nós começamos o texto. Né? Ele, quando acabe, o rei chorão, porque o rei era homem mole, ele foi falar para a mulher, ele matou os 450 profetas que você mandou lá, deixa ele comigo, tá bom. Saiu de cena, ficou Jezabel lá, resolvendo o problema. Aí o que aconteceu? Corre. Correu, querido. Agora, quando ele corre por quê? Primeiro, porque ele estava cansado. Você imaginou a vida desse homem até aqui? Eu contei o fim da história. Mas do começo ao fim da história, esse homem estava cansado. Ele estava cansado. É claro isso para nós aqui. A gente vê a intensidade de tudo que ele vinha fazendo e vivendo. Aquilo foi cansando ele, cansado. Ele estava cansado. E uma coisa que traz para você poder deprimir é o estresse de longa duração. Sabe aquele estresse que não é um dia? Ele vai se repetindo. Você não sabe o que é isso, mas é assim. Ele vai repetindo. Ele vai estressando, até que quebra. Estresse de longa duração. Mas o seguinte, logo depois disso ele recebe o quê? Essa grande ameaça. Que, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, olha o que diz, o verso 2, que os deuses me castiguem com todo rigor, se acaso amanhã, nessa hora, eu não tenha feito com você, com sua vida, o que você fez com a deles. Ou seja, Elias agora recebe uma o quê? Ameaça.
ele passa por quê? Medo. Medo de perder. Então, estresse de longa duração e uma ameaça, algo que traz medo que você não controla, podem conduzir você a esse lugar de depressão, de ansiedade. Primeiro, ansiedade, né? Agora, veja bem, diante disso, os sintomas começam a aparecer. E essa é mais uma lição para nós hoje. Fique atento aos sinais. Eu me conheço. Eu sei quando eu não estou bem. Eu sei quando algo está me conduzindo para um lugar que eu não quero ir. Fique atento aos sinais. Elias foi tomado de medo, né? Então no verso 3 diz, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Qual é a lógica do medo de Elias? Como disse, depois de ter visto fogo cair do céu, mediante a sua oração. Elias não é você, Elias não sou eu, entende isso não? Você já orou e caiu fogo do céu? Então não é você, nem eu também nunca vi, mas esse homem viu. Agora, diante disso, Elias agora não olha mais para o Deus que fez, Elias olha para as circunstâncias que estavam ao redor dele, pensa que o olhar mudou. Agora ele não olha mais para o Deus que faz, ele olha para a tal da mulher, que agora está dizendo que vai matar, e ele não acha nem em Deus solução para lidar com aquilo. E a pior coisa que um crente pode fazer é olhar para as circunstâncias, além de olhar para o Deus que ele serve. Porque quando você olha para as circunstâncias, você fala, vai dar ruim, pode ser que dê, mas Deus é contigo. Olhe para o Deus que você serve e que está cuidando da sua vida. Mas ele não olha para isso. Agora, diante disso, olha o que ele faz. Ele teve medo, foge para salvar a vida, e em Judá, em Berseba de Judá, ele deixou o servo. Olha a evolução do problema aqui. Ele deixa o servo, e agora diz, e entrou no deserto. Entenda que a atitude de Jesus é completamente diferente. Ele vinha acompanhado de um servo. Quando ele passa por isso, a primeira coisa que ele faz é deixar o homem de lado e ficar sozinho. É a primeira atitude que ele tem. Eu quero ficar sozinho. E não sozinho. Eu quero ir para o deserto. Eu não quero só ficar sozinho. Eu quero ir para um deserto. Eu quero ir para um lugar que seja eu comigo mesmo. E o pior lugar que você pode ir para ficar consigo mesmo é um lugar de solidão e de vazio, quando você está enfrentando tristeza e depressão. Quando nós olhamos aqui, o que acontece é isso. O primeiro ponto é esse. Elias se isola. Agora, Jesus, nós falamos em Mateus 26, ele faz algo diferente. Jesus vai com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e diz, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, ele começou a entristecer-se e angustiar. Ele levou todos os discípulos, colocou todos, pegou os mais próximos e falou, vocês vêm comigo. Eu não quero ficar sozinho. Olha a atitude completamente diferente entre Jesus e Elias. Agora, diante disso, a coisa piora. Mais um sintoma é esse. A desvalorização da vida, a desistência da vida. Ele entra no deserto, caminha um dia, chega a um pé de uma árvore, senta-se debaixo dela e ora pedindo a morte. E a oração dele é aquela que nós dissemos, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Meus irmãos, aqui só tem gente inteligente, eu conheço os crentes desta igreja, inteligente. Por que é que esse homem saiu de onde ele estava para morrer, se era só ele ter ficado lá e esperado Jezabel matar? Ela falou, vou te matar amanhã, então fica lá. Não gastava nem um sapato, fica lá e morre, porque ele não queria morrer, ele queria se livrar do problema que ele não conseguia. Então ele sai e pede para o Senhor a morte, mas glórias a Deus que não atende todas as nossas orações. Meu irmão, você já fez oração na sua vida? Que se Deus tivesse dado o que você pediu, hoje você ia estar enrolado. E ele não dá.
Agora, desistência da vida, então ele começa nessa ordem. Primeiro o medo, depois a solidão e por fim, ele já não quer mais viver. Agora, quando alguém pensa em suicídio, como eu disse, ele não quer terminar com a vida. Mas que bom, meus irmãos, que Deus não ouve essas nossas orações. Então, medo exagerado, busca de isolamento, desistência da vida, é a prova de que alguém está enfrentando depressão ou ansiedade grande. Aí você fala assim, aí Deus podia ou não podia? Responde para mim. Falar assim do céu. Seja curado em nome de Jesus. Podia? Não podia. Ser curado aí, meu filho. Não podia. Deus não tinha poder de curar aquele homem. Podia ou não podia? Vocês estão achando que Deus não podia. Podia, ele podia falar, está nessa condição? Levanta daí, se levanta e está curado. Está curado. Está curado. Declara aí. Já sabe que é para declarar, já. Os homens aqui já sabem, declara. Declara aí que você está curado. Mas não é isso que ele faz. Aí entra o processo do cuidado de Deus na vida de um homem deprimido e ansioso. O texto diz, depois disso, dessa oração aí mal feita, ele se deita debaixo da árvore e dorme. De repente um anjo toca nele e disse, ser curado em nome não. Diz, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali estava o quê? Um pão assado. Querido, aqui um pão assado significa um pão assado. Era um pão assado. Não era em forma de um pão, era um pão assado. E água. Pão assado e um jarro de água, que era água. Ele comeu o pão, que era pão, bebeu a água, que era água, e deitou-se de novo. Dormiu mais uma vez. Não tinha vontade de se levantar. O anjo volta. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida. Diga comida. Não foi pelo anjo. Não foi fortalecido pelo anjo. Fortalecido pela comida. Aqui, ó. Ele viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali então, ele entra numa caverna e passa a noite. O anjo lhe dá comida real, não espiritual. Querido, Elias precisava dormir. Dormir. Descansar. Dormiu. Parar. Elias precisava comer. Diz que ele não queria comer. Deprimido não come. Gente ansiosa não come. Eu como muito. Quando eu fico ansioso, eu como. Eu não. Tem que ficar ansiosa, come. Eu fico ansioso, não como. Deprimido, então, não come. Então, ele precisava comer. Elias tinha uma grande viagem pela frente. E isso Deus sabia. Deus sabia o que ele iria enfrentar. Deus sabe o que você irá enfrentar ou está enfrentando. Por isso ele prepara. Agora, Elias tinha algo para fazer ainda na vida. Deus tinha planos e projetos para a vida de Elias. Elias não podia morrer e não tinha que morrer naquele momento. Agora, o que nós temos que tirar de lição disso? Primeiro, o cuidado do corpo que Deus deu a você. O corpo que eu e você temos, se você não gosta dele, é outra coisa. Mas quem nos deu foi Deus. Cuide do corpo que você recebeu de Deus. Querido, eu falo aqui, os caras estão tudo bravos comigo. Eu dou mentoria para os homens aí, os homens estão tudo bravos comigo. Porque fala, pastor, você fica falando toda hora aí para as mulheres que tem que mandar os homens no médico. Vou falar mais uma vez. Então, hoje a raiva aumenta. Você, homem, você, mulher também. É que mulher já vai, porque mulher, ela já vai. Agora, homem, ele é meio relutante. Eu não vou no médico. Médico é coisa para gente fraca. Não, médico é coisa para gente inteligente. Eu não vou porque vai que descobre que eu tenho um problema. Mas é para isso que você vai. Mas vai que eu descubro. Quanto mais mexe, mais descobre. Mas é para descobrir. Tem que ir no médico. Cuide do corpo, porque o corpo não é seu. É presente de Deus. Primeira coisa, cuide do corpo. Ele faz isso. Ele tem que comer, ele tem que se movimentar, ele tem que sair dali. Mas então, diz também que quando o tempo passa, ele termina aquela caminhada, ele vai para dentro de uma caverna, querido. Aquilo, e aqui nós temos uma outra lição para nós.
Mesmo quando nós desistimos e vamos para as nossas cavernas, ou as cavernas da nossa alma, Jesus não desiste de nós. Porque ele chegou lá, comeu do anjo, mais uma vez viu o milagre de Deus, andou 40 dias e 40... Que pão seria esse? 40 dias e 40 noites, entrou numa caverna, e lá ele ficou preocupado ainda com a tal da mulher Jezabel. Deus está no controle das vidas dos seus filhos, queridos, está controle na minha vida e a sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Mas uma caverna é sempre uma caverna, querido. E depressão, ansiedade, é sempre depressão e ansiedade. Sempre, sempre. Mas um cristão, sempre assim como ele tinha, tem Deus cuidando dele mesmo dentro da caverna. Você entrou numa caverna? Entrou, mas Deus entrou com você. Você está lá no fundo? Tá, mas Ele está lá com você. Agora, Deus havia deixado ele dormir, Deus o alimenta com uma comida excelente, mas na primeira parte da terapia, Deus cuida do corpo e da saúde física. Levanta, faz exercício. Quem nunca falou aquela frase, né? Eu tenho certeza, para o marido você nunca falou. Você precisa fazer um exercício. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa se mexer, faz uma coisa, um exercício, uma caminhada. Aí ele sai aquela primeira semana, aquela meia soquete, entendeu? Aquele tênis, aquele short de jogar tênis, aquela meia soquete, aquela camiseta regata, chega suado. Onde você foi? Dê uma volta no quarteirão. Não interessa, começou, gente. Começa, se mexe, cuida do corpo. Agora, ele sai do corpo e vai para os sentimentos. O cuidado com o coração. Lembra que nós falamos bastante tempo aqui sobre Provérbios 4, 23? Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procede a fonte da sua vida. É o que Deus vai fazer. Quando ele entra na caverna e passa a noite, diz isso em 1 Reis 19, 9, a palavra do Senhor, ou o próprio Deus, veio a ele e faz a Elias uma pergunta. Olha que pergunta boa. O que você está fazendo aqui, Elias? Queridos, quem perguntou isso foi Deus. Deus não sabia? Deus, onisciente, sabia. Deus sabia o que ele estava fazendo lá. Por que Deus perguntou para Elias o que ele estava fazendo lá, se ele sabia o que ele estava fazendo lá? Concílio hoje. Hoje é o dia do concílio. Por que Deus perguntou? Mas mais que isso. Como é, Cris? Aqui fala assim, para ele falar. Porque tem gente que não fala. Não é o meu caso. Tem gente que não fala. Ele precisava falar, meus irmãos. Ele perguntou para que ele pudesse falar. Mas a pergunta qual foi? O que você está fazendo aqui, Elias? O que ele tinha que responder? Estou com medo da Jezabel. Pergunta lógica, a resposta objetiva. Mas a resposta é essa. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Era crente, já começa, né? Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Sabe o que ele fez? Ele expressou os seus sentimentos falando. E essa é uma lição para nós. Expresse os seus sentimentos falando. Expresse seus sentimentos falando. Querido, você tem que falar. Eu não gosto. Ah, mas tem que falar. Ah, eu não gosto. Ah, mas tem que falar. Querido, meu pai não falava muito. As minhas histórias. Morreu. Pingo conheceu, meu amigo aqui conheceu. Minha mãe arrumou um papagaio. Porque ela falou, agora eu vou arrumar um papagaio. Que fala bastante, vai falar comigo. Não fala. Um papagaio que não fala. E ela acha, é tanta vontade de falar que ela acha que ele fala. Olha lá, está falando. Então, falou. Falou o quê? Falou o quê? Não, fala comigo o dia inteiro. Eu chamo ele e ele responde. Não fala nada. Nunca falou uma palavra o papagaio. Mas você precisa falar. Não seja como o papagaio da Dona Lourdes. Fale, expresse seus sentimentos falando. Agora, eu falo, pastor, com Deus. Falar com Deus é indispensável. Mas precisa falar com pessoas, e pessoas certas, que possam ouvir sua dor. Não é para falar na fila do mercado, não. Tem que ir no mercado, fala na fila do mercado, conta a sua dor, sua aflição, problema com o marido, na fila do mercado, na fila do banco. Ah, eu quero contar. O outro não quer ouvir, não, meu irmão. Misericórdia de Deus. O cara chega lá na fila do mercado, está lá, oh meu Deus, quanta gente do banco, chega alguém. Tudo bem? Tudo bem. O senhor não sabe o que eu estou passando. Jesus amado. Fala que eu te escuto.
Nunca viu na vida. Conta, aí tem conselho errado, informação errada. Meu problema é meu marido. Larga desse infeliz. Pronto, resolve logo. Eu não aguento mais viver. Se mata. É os conselhos que escuta. Eu não sei o que eu faço. Eu também não sei. Você sabe, a sua vida está ruim, imagina a minha. Pronto, aí juntou dois. Meu irmão, não é assim. Expresse seus sentimentos falando. E falando com gente certa, capacitada para ouvir e que tenha uma resposta de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Creia nisso. Mas ele caminha e ele vai fazer o que Jesus já fazia, como sempre fez. Lembra de quando Jesus ressuscita e tem 2 discípulos que fugiram e estavam indo no caminho de Emaús? Lembra dessa história? Estão indo os 2 lá, 2 crentes, igualzinho hoje, reclamando. Tá vendo? Morreu, tá lá, acabou. E nós aí, 2 tontos, achamos que ia dar alguma coisa, não deu nada, morreu. E estão indo lá, triste, deprimido. Jesus faz o quê? Aonde? Eles nem reconheceram que era Jesus. Olha o Jesus da mesma maneira, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus é Jesus agora, ele fala assim, viu? Estão indo aonde? Irmão, o que aconteceu? O senhor não sabe? É o único que não sabe o que aconteceu? Olha ele. O que aconteceu? Olha Jesus, o que aconteceu? Mataram Jesus. Mataram. E nós esperávamos que ele ia resolver nosso problema. Esperavam. Meu Deus. Contando para eles durante toda a viagem, Jesus do lado ouvindo e os caras, dá-lhe falar. Fala que eu te escuto. O processo é o mesmo. Fala. E alguém ouve. Esse é o processo de cura. Mas aí, olha o que acontece. O Senhor lhe disse, agora o Senhor lhe dá uma resposta ao reme-reme. Porque o reme-reme já conhece. Deus, eu estou aqui sozinho, pobre de mim. A resposta, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E aí começa. Um vento forte, depois não estava no vento. Um terremoto, Deus não estava no terremoto. Depois um fogo, Deus não estava no fogo. E depois uma brisa suave, e quando Elias ouve a brisa, ele cobre o rosto, e ele entende que ali era Deus que falava com ele. Vendaval, terremoto, fogo e uma brisa suave. Queridos, isso nos lembra as circunstâncias da vida que nós vamos passar por todas elas. Elias, olha como é incrível isso. Elias já havia visto Deus se manifestar no fogo, ou não? Lembra dos 450? Fogo. Também no vendaval, porque quando isso acontece, ele fala, agora vai chover. É aquela hora que ele ora, manda o servo, tem uma nuvem nenhuma, depois da 7ª vez, tem uma, do tamanho de uma mão de um homem. Ele fala, corre que o vento vem, a tempestade vem, corre que vai chover. Vendaval. Aí ele ora, e a chuva cai. Mas agora Deus se manifesta de uma brisa suave. Esse era Deus, o Deus de paz que Elias precisava naquele momento. Ele precisou de um Deus que mandava fogo no momento, ele precisava de Deus que manda uma forte chuva no momento, mas no momento ele precisaria de um Deus de paz. O Deus da tranquilidade, o Deus que fala baixinho, o Deus que estava ali juntamente com ele. Então, nós precisamos entender isso, que em momentos assim nós precisamos buscar a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. Amém? Está disposto a isso? Amém. Não importa o que você enfrente. Mas novamente a pergunta, ele busca, e novamente Deus pergunta de novo, o que é que você agora está fazendo aqui? E a resposta é exatamente a mesma. Ó Deus dos exércitos, estou aqui, sozinho, ninguém gosta de mim. Ó céus, ó vida, ó azar. É isso que ele responde. Agora, isso também deve nos ensinar, porque quando Jesus caminha com os discípulos de Emaús, ele vai até a porta de um lugar, de uma pousada no fim do dia. E diz no fim do dia, que ele então faz como quem vai adiante, e os discípulos entram naquele lugar. Passaram um dia andando com ele, reclamando e ouvindo, e não conheceram que era ele. E ele entra naquele lugar. E o texto diz que ele entra com um objetivo, se assentar com eles ao redor da mesa e comer com eles ali. O que nós aprendemos com isso? Que Jesus não menospreza a dor de quem sofre.
E nós também não podemos menosprezar a dor daquele que sofre. Então, se você conhece alguém que está vivendo isso, não menospreze a dor daquele que sofre em nome de Jesus. Porque a dor do outro precisa ser considerada. Às vezes você fala, não, mas não é possível que dói tanto. Não dói porque não dói em você. Aí o povo fala assim, pai, não parece que dói tanto. Como é que não parece que dói tanto? Eu estou olhando aqui assim, ó, parece que, como que não parece? Dói em mim, dói em mim. Eu sou tudo operado, eu tinha uma hérnia de disco, gigante, doía para burro. Aí eu falava assim para o pessoal, ei rapaz, acho que eu vou operar a coluna, que eu estou com hérnia de disco, começou a ser uma operação. Operar para quê, rapaz? Isso não dói desse jeito não. Já teve? Nunca tive não, mas eu sei que não dói. Rapaz, dói em mim. Aí você fala assim, mas eu vou operar. O cara fala, opera que isso aí é bom. A pessoa que eu operei, ficou boa? Não, paralítica. Palavra boa. Se eu fosse você, não operava. Se fosse, mas a dor dói em mim, eu sei que eu preciso. E você sabe o que você precisa, porque a dor que você sofre dói em você. Deus conhece a sua dor, mas ninguém tem o direito de menosprezar a dor que você sente. Não menospreze a dor de ninguém, porque Deus não menospreza a sua. Mas aí, ele fala alguma coisa para esse homem. E o que ele fala? O Senhor lhe diz no verso 15 de 1 Reis 19. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, trabalhe. É isso que ele diz. Ele diz o seguinte, Elias, presta atenção. Sabe todo esse caminho que você fez para chegar nessa caverna aí? Você vai voltar pelo mesmo. E quando você vai voltar pensando em algo. Sabe o que você vai pensar? Em tudo aquilo que você já me viu fazer. Porque quando Elias entende e volta, ele volta com uma missão, cumprir uma missão que Deus havia lhe dado. Voltar pelo caminho é fazer o trajeto que o levou até ali, seria muito importante, queridos. Pode ser que seja necessário ressignificar muitas coisas na sua vida e na minha vida, reencontrar propósito, olhando para frente e não para trás. Você muitas vezes vai viver coisas e viveu coisas com Deus, que muitas vezes você esqueceu que viveu. Porque se tem coisa que a gente esquece, meu amigo, é as bênçãos que nós vivemos. A gente lembra da dor, da dificuldade, mas a bênção que nós recebemos, muitas vezes nós esquecemos. E ele falou, agora você vai voltar. Vai voltar e vai ver que tudo que eu te pedi para fazer, vai estar te esperando para fazer. Porque eu te chamei, eu te sustentei, eu tive minha mão sobre a sua vida, e eu vou cumprir na sua vida a promessa que eu te fiz. E aquele homem tem que voltar. E ele volta com mais uma promessa, de que ele não estava sozinho. Porque ele fala, só sobrou eu. Sou a última bolacha do pacote. Morreu todo mundo. Profeta mesmo, profeta, só tem eu. E o que ele vai dizer? Sobrou 50. 1 Reis 19, 18 diz. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias não estava sozinho, mas mais do que isso, ele precisava saber que não estava sozinho. Eu quero dizer algo para você aqui nessa manhã, você não está sozinho. Você não está sozinho. Mesmo que o sentimento e a sensação do seu coração seja de vazio e solidão, você não está sozinho. Ele tinha certeza de que estava sozinho. E sabe o que mais? Jesus preparou pessoas para te ajudar. Jesus preparou pessoas para te ajudar. Se você olhar para o seu lado, se você olhar para trás, se você olhar para frente, você vai ver aonde estão essas pessoas. Deus criou uma família, Deus criou um povo, Deus capacitou pessoas para ajudar você a enfrentar esse demônio do meio-dia, chamado depressão e ansiedade sem controle. Queridos, gente fiel a Deus, gente capacitada por Deus, gente que ama a Deus. Depressão não define uma pessoa. Sabe por quê? Porque você pode estar deprimido. Você não é deprimido. Você é um filho de Deus em Cristo
Jesus. Essa é a sua identidade. Você pode estar passando por um momento de tristeza, de dor, de medo, de ansiedade. Mas isso não define quem você e eu somos. Nós somos filho de Deus em Cristo Jesus, chamado para boas obras, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, perdoados e justificados por esse sangue, e por isso temos uma promessa. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. As mãos dele estão estendidas sobre a sua vida, estão estendidas sobre você. Será que você pode crer nisso? E ele vence, e ele volta, e ele sai, e ele chega aonde deveria chegar. E eu termino aqui. 1 Reis 19. E eu termino. Olha o que diz o texto. Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, como Deus prometeu que ele encontraria. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou, lançou a sua capa sobre ele, e nós conhecemos essa história. Você sabe como terminou a vida de Elias? Sabe? Ele morreu? Não morreu. Como terminou? Meus irmãos, como Deus é maravilhoso. O homem que pediu para si a morte, jamais morreu. Jamais morreu. Deus falou, você queria morrer? Queria, né? Mas eu não deixei que você morresse. E mais, você não conhecerá a morte. Esse Eliseu colou nele e ficou com ele. E ele falou, Elias, você é extraordinário. E sabe o que eu quero? O dobro do que você tem. Não para fazer ou para ser mais famoso que você, mas para servir a Deus mais e melhor do que você serviu. E Elias disse para ele algo, cola em mim, porque se você me ver, quando eu partir, você receberá o que pediu. E diz as Escrituras que uma carruagem de fogo tomou Elias e o levou para o céu. Existe alguém no céu que não conheceu a morte. Elias. Porque Elias, no momento de dificuldade, pode não ter valorizado a sua vida, mas Deus valoriza a vida. Sabe o quanto vale a sua vida, meu irmão, minha irmã? Tudo. Porque foi pela sua vida que Deus deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu unigênito Filho Jesus. Você precisa saber isso. Você precisa encher o seu coração de um valor que não é o valor do coaching, querido, o valor da mentira. Você não é e jamais será o centro do coração de Deus. Você é amado por Deus. Você é sustentado por Deus. Você tem a maior prova de amor, e a palavra de Deus diz: Deus prova o seu amor por nós, entregando o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Deus não ama você pelo valor que você tem, ou pelas adversidades que você enfrenta, pelos deméritos que você tem. Deus ama você porque Ele é Deus, porque Ele é Pai. Se você não tem ninguém por você, se você se sente sozinho no meio da sua luta, creia em algo: Deus ama você. Deus ama você. Elias não conheceu a morte. Nós talvez a enfrentaremos, se Jesus não voltar primeiro, ou se não formos arrebatados. Já pensou? Creio que não. Mas
Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós temos que ter uma convicção que eles serão abertos imediatamente. E diante de nós estarão 2 lugares aonde nós podemos abrir os nossos olhos: na presença do Senhor ou no mais profundo abismo e trevas eternas, se não formos salvos em Cristo Jesus. Só. Não existe um terceiro lugar. E essa decisão e esse lugar é definido aqui. Aqui. E o valor da sua vida é este: Cristo morreu. Deus deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Feche os teus olhos.